Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ao Terror na Esquina. Eu sou o Fê e hoje eu vou te contar sobre os carnivais, ou carnaval, que é aquele parque de diversões nos Estados Unidos. A primeira creepypasta, ela se chama O Carnaval de Luzes e ela foi postada no creepypasta.fandom pelo Prolix. Então, tenha um ótimo episódio. Faz anos que eu deixei a minha cidade natal e eu acho que eu nunca mais vou voltar. Sinto falta do idílio temporal do campo, das colinas suaves e ondulantes e do santuário fresco e tranquilo da floresta. Ainda consigo visualizar o céu noturno na minha mente, a infinita tela preta salpicada de estrelas brilhantes, tão vívidas e claras que pareciam ao alcance das minhas mãos. Mesmo agora, a lembrança dos uivos solitários e pungentes que às vezes emergiam à noite, de dentro do bosque escuro, desperta de dentro de mim um profundo desejo de voltar. Mas eu jurei nunca mais pisar naquela cidade amaldiçoada. Não depois do que aconteceu. Circos ou carnavais itinerantes são uma visão comum se você mora em uma cidade como a minha. Pequena demais para garantir um estabelecimento próprio permanente, mas grande demais para deixar passar uma oportunidade de negócio, especialmente nos meses de verão. Banners grandes e coloridos no centro da cidade, geralmente colocados com semanas de antecedência, anunciavam a chegada de uma nova atração. Pôsteres menores em preto e branco, às vezes tão mal fotocopiados que você mal conseguia distinguir as palavras, muito menos as imagens. Enfeitavam as ruas um lembrete constante de que diversão e risos logo enfeitariam o lugar prosaico que chamávamos de lar. Para ser sincero, eu acho que os adultos costumam ficar tão empolgados quanto as crianças. Morar em uma cidade pequena tem suas vantagens, mas ter preocupações interessantes geralmente não é uma delas. A maioria dos habitantes da cidade eram agricultores mal educados, afortunados o suficiente para herdar um pedaço de terra fértil, ou um rebanho saudável de gado de seus antepassados. A vida era uma labuta constante de tarefas e trabalhos árduos com um pouco de entretenimento. A televisão tinha apenas um punhado de canais, supondo que você tivesse um aparelho de TV para começar. E o único evento social que acontecia com alguma regularidade era a igreja no domingo. O pub desfrutou de um negócio em expansão. E então, todos nós esfregamos nossas mãos de alegria quando em uma manhã de primavera acordamos para ver trabalhadores colocando uma faixa gigante de pano que gritava em letras carmesim: "O Carnaval das Luzes espera por você". Minha família tinha uma pequena loja no centro da cidade, que vendia mantimentos e morávamos nos bairros logo acima. Então fomos os primeiros a testemunhar a visão emocionante. A notícia se espalhou e logo alguns dos trabalhadores foram abordados por adolescentes ansiosos querendo saber mais sobre o carnaval. Veja você, os parques de diversões itinerantes que nos visitavam no passado eram operadores bem conhecidos. Não os grandes, talvez, mas seus nomes não eram desconhecidos. Mas ninguém tinha ouvido falar do Carnaval das Luzes. O que os trabalhadores puderam nos dizer é que haviam sido contratados para alguma empresa de uma cidade próxima, empresa na qual eles próprios trabalharam pela primeira vez. O ar de mistério sobre todo o caso apenas aumentou nossa expectativa. Dissemos a nós mesmos que tinha que ser uma novata no cenário carnavalesco, uma estreante até então inédita. Possivelmente do continente, alguns dos mais velhos se aventuravam assistindo sabiamente. As palavras estreia e o continente eram incompreensíveis para nós, crianças, mas o exotismo que conotavam e prometiam não escapava. Houve algumas declarações silenciosas de ceticismo entre os adultos quando os motivos pelo qual qualquer recém-chegado escolheria, de todos os lugares, esse humilde remanso, mas logo foram silenciados com admoestações indignadas para não chover no desfile da cidade. Os dias se alongavam e o verão chegava como uma brisa quente, trazendo consigo os gritos de alegria das crianças libertadas das algemas da escola.
Ansiosos pela chegada do carnaval, eu e os meus amigos corríamos, todas as manhãs, para o descampado perto da periferia, onde costumava se instalar qualquer parque de diversão ou circo ou carnaval. A decepção nos sobreveio todos os dias, até que uma manhã, uma cena maravilhosa nos cumprimentou. Deviam ter começado durante a noite, pois já se viam as molduras dos brinquedos espreitando entre os andaimes que os envolviam. O lugar todo era uma colmeia de atividade, e diante dos nossos olhos maravilhados, vimos o carnaval lentamente tomando forma. Havia uma montanha-russa, a maior que a gente já tinha visto, e em nossos corações, a gente sabia imediatamente onde a gente faria a nossa primeira parada, assim que os portões se abrissem. Enquanto a gente corria, gritando loucamente em plenos pulmões, de volta à cidade, um estandarte diferente aguardava nossos olhos arregalados. Aberto hoje à noite. Ele declarou triunfantemente e nos cumprimentou um ao outro, bêbados de felicidade. O resto do dia pareceu se arrastar interminavelmente, tanto que, no final da tarde, cada um de nós foi chutado de casa sem cerimônia por causa dos nossos lamentos incessantes. Nossos bolsos tilintavam com moedas de nossos pais atormentados, alegremente se separavam para comprar alguma paz e sossego. Chegamos ao nosso destino bem antes do anoitecer, mas uma multidão já densa e agitada se aglomerava na entrada fechada. "Ah, cara!" reclamou meu amigo Henry, um menino alto e magro que a puberdade pegou cedo, e um tanto desajeitado. "Bom, talvez eles tenham ingressos VIP à venda", disse ele mexendo nos bolsos cheios, que estavam claramente mais cheios de qualquer um de nós. O pai era dono do pub, o que significava que era sempre ele quem tinha a bicicleta e os sapatos novos, mas não o pudor de esfregar isso nas nossas caras. Ainda assim, ele não era nem um pouco generoso quando se tratava de compartilhar, possivelmente a única razão pela qual o aceitávamos de má vontade como um membro da gangue, embora muitas vezes eu sentisse vontade de chutá-lo na canela. Dos três, considerava Gregory meu melhor amigo. Ele era um menino bastante quieto, sem vontade de oferecer qualquer ponto de vista, a menos que fosse pressionado, embora muitas vezes seus comentários acabassem sendo os mais inteligentes de todos. Por nunca ter eliminado totalmente a gordura de bebê do rosto e do seu corpo, ele era alvo frequente de comentários sarcásticos do resto da turma. Ninguém nunca encostou um dedo nele. James, o impetuoso líder do nosso pequeno quarteto, com braços enormes, cuidou disso. Quando o crepúsculo caiu, logo ficou claro que o carnaval recebeu esse nome. Lanternas, centenas e centenas delas, cada uma emitindo um vermelho lúgubre, ganhando vida como o fim do dia. Os pontos escarlates de luz fizeram um pouco para iluminar a área. Em vez disso, lançando um brilho sangrento em todos os ângulos que eles pegaram. "Fantástico!" exclamou Henry, apreciativamente, batendo no joelho de entusiasmo. Um murmúrio de aprovação percorreu a multidão, que ficou em silêncio diante da visão cativante. "Parece meio assustador", guinchou Greg enquanto se aproximava de mim, tentando não deixar Henry ouvi-lo. "Eu não sabia que deveria ter um tema de terror." "Ah, eu também não." Uma certa repulsa havia surgido dentro de mim, expulsando toda a excitação anterior. Se fôssemos apenas Greg e eu, certamente teríamos nos virado e ido embora. Mas um pouco de entusiasmo de Henry parecia ter se espalhado para James. "Vamos, pessoal." Eu senti os seus braços fortes me empurrando para a multidão crescente. Os portões foram abertos. "Se não nos apressarmos, com certeza vai ter fila na montanha-russa." Reunindo com um par de bezerros sem noção, Greg e eu olhamos em volta freneticamente ao nosso redor. Música alta, um tanto alegremente discordante, soava alto nos alto-falantes. Era difícil ver para onde estávamos indo, pois as sombras se agarravam teimosamente a cada canto como teias de aranha. Era um parque temático de terror. Todos os funcionários usavam máscaras brancas e inexpressivas, do tipo que evocavam um desconforto visceral inexplicável das profundezas da sua psique. Sinais salpicados de sangue prometiam experiências horríveis. O passeio de barco para lugar nenhum, o salão silencioso dos espelhos, coisas assim, todas as coisas clichês. Ali, a montanha guilhotina,
Henry apontou o dedo com entusiasmo para uma placa composta com letras bordadas maliciosamente irregulares. Sem se virar para ver se estávamos seguindo, ele disparou na direção indicada pela placa. Nós tropeçamos atrás dele relutante, praticamente sendo puxados por um ansioso James, que tinha um aperto de ferro em nossos pulsos. Como esperado, já havia uma longa fila à nossa frente. O Sr. Moneybags esticou o pescoço para ver se havia uma linha expressa para que aqueles dispostos a pagar por um ingresso VIP apenas para se acomodar novamente em uma carranca desanimada no seu rosto. À medida que a fila se arrastava, os dois meninos entusiasmados deram suas previsões de como o passeio seria de revirar o estômago. Mas, baseado no que pudemos observar dos rastros de onde estávamos, meu amigo e eu só podíamos trocar olhares sombrios enquanto o ar era pontuado por gritos de vez em quando. Gritos que soavam muito mais aterrorizados do que alegres. Nós dois adorávamos passeios de montanha-russa, mas a atmosfera misteriosa do parque havia diminuído nosso apetite. À medida que a gente se aproximava, um aviso de segurança apareceu. Atenção, você precisa ter essa altura para morrer na montanha-russa. Um corte vermelho e sangrento na placa marcava a altura mínima exigida para fazer o passeio. Nós olhamos para ele, boquiaberto. Nenhum de nós jamais havia visto tal sinal antes. Você deve se lembrar de que isso aconteceu décadas atrás, quando o senso comum era muito mais comum e os regulamentos de segurança existiam apenas para as atividades mais perigosas. De repente, eu estava ciente dos olhares que os meus amigos estavam me dando. Sempre me considerei o mais baixo entre os meus amigos e mesmo quando fazia passeios de montanha-russa antes, minha cabeça mal passava pelo arnês, mas nunca pensei que fosse um problema. Corri em direção à placa, recusando acreditar. Quanto mais perto eu chegava, mais a linha vermelha e o sangue subia desafiadoramente. Por fim, a verdade estava diante de mim. Eu era muito baixo para entrar na montanha-russa. É estranho como funciona a psicologia humana. No momento em que algo está fora dos limites, instantaneamente se torna desejável. Todo o pavor e relutância que eu nutria em relação ao passeio desapareceram no momento em que percebi que não tinha permissão para ir. Me escondam, eu implorei aos meus amigos, abrindo caminho até o meio do grupo. Greg olhou para mim surpreso. Sabe, posso ficar com você aqui se não quiser esperar sozinho. Seu rosto rechonchudo brilhou esperançoso para mim. Eu balancei minha cabeça vigorosamente. De jeito nenhum. Eu vou junto. Ignorando seu óbvio desgosto, eu arrastei os meus pés para manter minha posição discreta. Assim eu esperava. Entre os meus amigos, enquanto a fila avançava, a montanha-russa estava de volta, com seus assentos vazios. O quê? Exclamou Henry surpreso. Onde estão os passageiros? O funcionário da catraca se virou para nós, seus olhos parecendo estranhamente vivos por trás da rígida máscara branca. Você desce do outro lado, ele nos informou rispidamente, apontando para o final do passeio, onde os rastros desapareciam ameaçadoramente em uma caverna escura. Eu queria chutar o bocão com força. Ele só tinha que chamar a atenção para nós? Não para mim. Mantendo a cabeça baixa e os dedos cruzados, tentei correr pela catraca, da maneira mais desprevenida possível. Com o meu pé traseiro quase ultrapassando a soleira, as aleluias já estavam na porta da minha língua. Ei, segura! Segura ele! Eu quase pulei para fora da minha pele quando o gigante de uma voz atingiu os meus ouvidos com uma marreta. O rapaz de máscara branca tinha o meu ombro em um aperto doloroso, semelhante a um torno. Você é muito baixo para ir nesse brinquedo, amigo. Ele rosnou, suando, tudo menos como um amigo. Ah, qual é, senhor? Eu implorei. Eu já me sentei em outras montanhas-russas antes. Eu vou ficar bem, eu tô te dizendo. Encontrei seu olhar impiedoso e suplicante, esperando seus duros olhos castanhos se suavizarem. Fora daqui! Como um veredicto anunciado, os antipáticos foliões atrás de mim começaram a me cutucar com os cotovelos afiados, indiferente à grande injustiça que havia acontecido comigo. Desanimado, eu observei com tristeza enquanto os meus amigos lutavam pelos melhores assentos. Bom, Henry e Jamie de qualquer maneira. Greg voltou como uma criança perdida antes de se sentar relutante ao lado de um cara gordo e suado que estava sozinho. Enquanto a maquinaria zumbi rangia e os carros começavam a avançar,
Ele me lançou um olhar de desolação mesclado de medo, como se fosse um fantasma recém-chegado a caminho da caverna de Hades. Acontece que isso foi a última vez que eu vi eles vivos. A montanha-russa desapareceu com um ruído alto, e eu me lembro de que o funcionário da catraca havia dito sobre o passeio terminar do outro lado. Eu deixei a plataforma de embarque e me arrastei ao longo dos trilhos pelo campo gramado. Gritos estridentes, seguidos pelo estrondo baixo de rodas dos trilhos, cumprimentavam meus ouvidos todas as vezes que o trem estridente do terror e seus passageiros cativos passavam por mim para mais uma rodada. Dividido entre o alívio e a raiva petulante por ter sido deixado de fora, eu chutei torrões de terra enquanto caminhava em direção à caverna aberta do outro extremo. Algo sobre a grande abertura semelhante a uma boca despertou uma profunda sensação de desconforto dentro de mim. Especialmente a maneira como parecia engolir os humanos gritando cada vez que eles mergulhavam impotentes em seu vazio escuro. Me aproximando de seu destino, parei a observar a montanha-russa se aproximando de mim, aparentemente diminuindo a velocidade, enquanto começava a fazer aquela subida íngreme que parecia o mergulho nas mandíbulas da gruta artificial. O alvoroço havia diminuído um pouco, sem dúvidas, porque as gargantas soucas a bordo estavam descansando. Eu suspirei quando o primeiro carro atingiu o pico. A cavidade da caverna iluminou com um brilho vermelho e faminto. Os cavaleiros também devem ter visto, pois os gritos, quase apreciativos, retornaram em um crescente agudo. Senti um horror desesperado apertar meu coração. Algo parecia claramente errado. Sem saber porquê, eu comecei a correr. O trem, quase toda velocidade agora, estava se afastando cada vez mais. Foi quando eu ouvi. Os gritos aumentaram em vários tons, agora possuindo um teor de medo genuíno. E depois, silêncio. Um silêncio profundo e vazio. Com os pulmões quase explodindo, eu corri para dentro da caverna, que ainda estava inundada por aquele brilho vermelho que nunca esquecerei quando viver. Deslumbrado com um súbito mergulho de luz, eu semicerrei os olhos em confusão. Os passageiros estavam sentados imóveis em seus assentos, mudos e congelados. O chão estava cheio de balões, ou eu assim pensei. Que maneira estranha de terminar o passeio. Foi o único pensamento na minha mente atordoada que eu consegui emitir. Um movimento repentino atrás da montanha-russa estacionária chamou minha atenção. Uma prancha de algum tipo estava sendo levantada em direção ao telhado. Eu esfreguei os olhos, pedindo que as estrelas em os meus olhos fossem embora. Mas não, uma prancha. Muito mais fina, muito mais nítida. Quando os meus olhos lentamente se ajustaram à luz, uma percepção doentia rasgou meu corpo trêmulo. Era uma lâmina monstruosa de 3 metros de comprimento. Isso passou por cada soluço, garganta latejante como uma faca quente na manteiga. Eu me virei e corri. Todos os sentidos foram eliminados na minha cabeça, deixando apenas um medo primitivo que impulsionou minhas pernas além da resistência e da consciência. Em um momento eu estava correndo cegamente pela escuridão. No momento seguinte eu estava fora como uma luz. Eles presumiram que eu estava morto. Um dos muitos que foram massacrados sem sentido no carnaval amaldiçoado, até que me encontraram na floresta vizinha. Disseram-me que era uma obra de algum culto demente, tentando sacrificar o máximo que pudesse antes de se matar. Nunca cheguei a ouvir os detalhes, porém principalmente porque minha boca se abria em um grito sempre que alguém falava sobre isso. Agora já se passaram alguns anos desde então, e passei por inúmeros terapeutas sem sucesso. Mesmo agora, dificilmente passo uma noite sem lembrar da cena vermelho-sangue na caverna. E pior de tudo isso, do sinal abominável que ironicamente salvou a minha vida. Atenção, você deve ter essa altura para morrer. Pessoal, essa foi a creepypasta Carnaval das Luzes. Ela é uma creepypasta um pouco mais curta,
mas ela traz toda essa questão de seita em um novo panorama, que seria tipo seita em um parque de diversões, que eu acredito que seja algo inédito pra você, porque pra mim foi. É, Eu nunca imaginei a possibilidade de uma seita se utilizar de parques de diversões para se promoverem. Mas no caso, elas queriam sacrificar a maior quantidade de pessoas antes de fazer um suicídio coletivo. Que suicídio coletivo é algo que acontece e aconteceu em algumas seitas. Por exemplo, o Templo dos Povos, que foi liderado pelo Jim Jones. Ele levou 918 pessoas à morte em Johnstown, na Guiana, em 1978. Quando uma delegação do Congresso lá dos Estados Unidos visitou a seita, o Jim Jones ordenou que os seguidores bebessem um coquetel de cianeto e suco de uva. Daí resultou na morte dessas 918 pessoas. A Heaven's Gate, que foi liderada pelo Marshall Applewhite e a Bonnie Nettles, levou 39 pessoas à morte em San Diego, nos Estados Unidos, em 1997. Eles acreditavam numa mistura de cristianismo e um pouco de ficção científica. Daí esse suicídio coletivo ele foi feito tomando uma overdose de fenobarbital e vodka. E eles acreditavam que eles estavam embarcando em uma nave espacial que levaria para outro planeta. Fora isso, cara, muitas seitas, elas cometem suicídio em massa. Isso é muito bizarro. Muito bizarro mesmo. Só que o que eu vou trazer aqui pra vocês são parques de diversões de seitas. Não é muito bem como a do episódio que fala sobre a seita que matou um monte de gente antes de cometer um suicídio coletivo, porque isso seria muito bizarro se acontecesse. Algumas delas acabaram tendo parques de diversões, não diria com montanha-russa e rodas gigantes, mas em uma escala bem menor. Esses parques eles usariam para atrair pessoas e tentar recrutar novas pessoas para participarem da seita, mas também arrecadar dinheiro e oferecer um pouco de lazer para a comunidade local. A primeira que a gente vai falar é a House of David, ou a Casa de Davi, e ela foi uma seita religiosa fundada em Benton Harbor, no Michigan, em 1903 pelo Benjamin e pela Mary Parnell. E eles alegavam ser sucessores de Joanna Southcott, que era uma mulher inglesa que tinha seguidores como profetisa. A seita ela tinha algumas regras estritas e os membros da seita tinham que seguir um código de conduta rigoroso. Isso incluía abstinência sexual, vegetarianismo, proibição de cortar o cabelo ou a barba, a renúncia de bens materiais. E eles recrutavam os membros através de panfletos, jornais, revistas, programas de rádio. Eles enviavam missionários para diferentes partes do mundo para espalhar a mensagem. A seita ela fazia alguns cultos. Ela fazia cultos regulares no seu templo, eles cantavam hinos, liam escrituras, ouviam sermões dos líderes. E eles faziam festivais religiosos, como Páscoa, Pentecostes, essas coisas desse tipo. E eles usavam o Eden Springs, que é o parque de diversões dele, Eden Springs Park, para uma forma de atrair os visitantes e potenciais pessoas a serem convertidas. Além de oferecer entretenimento gratuito de baixo custo, como shows musicais, jogos de beisebol e passeios no zoológico. Essas práticas e essas crenças fizeram a House of David uma das mais controversas e fascinantes do século XX. O zoológico e esse parque de diversões eram muito famosos em Benton Harbor. Chamava Eden Springs Park e ele foi criado em 1908. Era um lugar muito popular para passar as férias nos anos 30. E ele tinha uma das principais atrações eram os trens em miniatura, os animais exóticos que tinham lá e alguns shows de música e comédia. Ele era muito usado para, além de atrair novos membros, para entreter a comunidade em geral. Hoje em dia,
A maior parte das instalações do parque estão abandonadas e em estado de deterioração. Em 2019, alguns voluntários que se denominaram Eden Springs Park Preservation Society, ou a Sociedade de Preservação do Eden Springs Park, eles compraram o parque e começou a fazer uma restauração nele. Em 2011, eles fizeram as mini locomotivas e em 2014 eles começaram a oferecer esses passeios de trem em miniatura. E além disso, o local ainda atrai bastante visitantes que querem conhecer mais sobre a história da comunidade religiosa, né, da House of David e também da história do parque que existiu lá. A maioria das pessoas que reconstroem o parque, eles reconstroem porque na infância e na história da família deles foi algo que marcou muito, porque além da comunidade religiosa, foi um lugar de lazer para as famílias da região, que também não eram religiosas. Então, foi mais pela nostalgia do parque em si. A comunidade, elas possuem uma página no Facebook chamada Eden Springs Park. Eu vou deixar linkado na descrição do episódio, no Spotify ou no agregador que você estiver ouvindo. Lá você pode ver algumas fotos antigas, fotos atuais, eles fazem eventos de Halloween, várias coisas para atrair o público em geral, não ligados à religião, mas sim ao entretenimento e ter algo a fazer na região. Eu vou deixar linkado também 2 vídeos no YouTube que mostram como a parte abandonada do parque, mas também vou deixar umas fotos no Insta, que eu tirei print desses vídeos, das partes abandonadas mais relevantes, e vou deixar também no Insta, então se você tiver interesse, pode estar lá olhando como o parque está hoje em dia, na parte abandonada e também a parte que foi restaurada, que eles usaram para atrair o pessoal. Agora eu vou falar um pouco sobre o Heritage USA do Jim Becker e também vou falar sobre a ascensão e o declínio do Heritage USA e logo após eu vou falar um pouco sobre o Morningside Park ou Morningside Church, que também que é do Jim Becker. Na verdade, eu vou começar com a história do Jim Becker. Ele é um televangelista americano que ficou famoso nos anos 70 e 80 e ele apresentava um programa, o The PTL Club, ou o clube BTL, que é Praise the Lord, ou Louvado seja Deus, Louvado seja o Senhor. E ele apresentava com a esposa dele, a Tammy Faye. Eles fundaram a Heritage Village Church and Missionary Fellowship, depois que ele se tornou um ministro da PTL. Eles também construíram o Heritage USA, que era um parque temático cristão na Carolina do Sul, e chegou a ser o terceiro parque mais visitado dos Estados Unidos. Em 87, o Jim Becker foi acusado de pagar $265 mil para silenciar Jessica Ham, uma secretária da igreja que ele teria estuprado na década de 80. Ele também foi acusado de fraude por vender mais cotas de hospedagem no Heritage USA do que tinha disponível. Disso, ele renunciou à PTA Club e ele foi condenado a 45 anos de prisão em 89. Mas a pena foi reduzida para 8 anos depois de ele usar recurso. Em 94, Jim Becker foi liberado da prisão. A Tammy Faye, a sua esposa, se divorciou dele. E ele voltou para a televisão em 2003 com o programa The Jim Becker Show. Ele foi transmitido pela Morningside Church Productions, que é a sua nova igreja na cidade de Blue Wire, no Missouri. Ele também construiu a Morningside Park, um complexo residencial e comercial com a temática apocalíptica. Então, daí, depois que ele saiu da prisão, que ele começou a montar essa seita apocalíptica. Em 2020, o Becker foi processado por vários estados e agências federais por promover um produto que prometia a cura do Covid-19 no programa que ele apresentava. Mas agora vamos falar um pouco sobre o Heritage USA, que é o parque. O Heritage USA ele tinha várias atrações inspiradas na fé cristã. Ele tinha um parque aquático com tobogãs e piscinas, um hotel com 500 quartos e uma capela. Um estúdio de TV onde eram gravados os programas do The PTL Club
e uma réplica da rua principal de Jerusalém, no Templo de Jesus. Tinha um teatro ao ar livre com shows e músicas e uma réplica do Upper Room, onde era o quarto, a sala onde Jesus celebrou a última ceia. O parque aquático do Heritage USA, ele era uma das principais atrações. Ele tinha vários tobogãs, piscinas, fontes, cascatas, e um dos tobogãs mais famosos era o King's Castle Slide, que tinha uma forma de um castelo medieval com torres e pontes. O parque também tinha uma área infantil com brinquedos e jatos de água. O parque ele entrou em declínio depois que ele foi preso e acabou os recursos, acabou o dinheiro, então o parque foi entrando em declínio e não conseguiu se sustentar e acabou fechando. Hoje ele é abandonado, vou deixar umas fotos do parque quando estava funcionando, tem um vídeo também, vou deixar o link na descrição do vídeo, do episódio. Eu vou deixar o link na descrição do episódio e as fotos vai estar no Insta. As fotos do parque quando estava funcionando e as fotos do parque abandonado. Depois que ele saiu da prisão, ele fez a Morningside. E a Morningside tem uma igreja, um estúdio de televisão e um hotel. E é um centro de conferências de várias casas e condomínios. O hotel se chama Lori's House, ou a Casa de Lori, e oferece quartos com vista para o lago Table Rock. As casas são condomínios vendidos ou alugados para pessoas que querem morar perto de Jim Becker e participar dos cultos, dos programas apocalípticos. Não tem nada de muito lazer na Morningside. Não é bem como um parque, mas é um conjunto de pessoas que vivem numa comunidade para fazer crescer essa religião do Jim. Eles foram processados pelo estado de Missouri por afirmar falsamente que o suplemento que eles fizeram, a Silver Solution, ou a solução prateada, ou a solução de prata, poderia curar a Covid-19. E ele promoveu o produto no seu programa de televisão em fevereiro de 2020, e estava vendendo cada garrafa por $125. O processo alegava que Becker violava as leis de proteção ao consumidor e colocava em risco a saúde pública, obviamente. Em junho de 2021, Becker e a igreja concordaram em pagar uma restituição de $156 mil para os compradores do produto e parar de vender o tratamento falso da Covid-19. Coincidências são apenas coincidências. Não quero me aprofundar muito no assunto, mas se vocês pegaram a referência, pegaram. Eu vou deixar algumas fotos da Morningside por dentro e por fora no Insta também. Não sei se vai dar pra colocar todas as fotos do Eden Springs Park e da Heritage e da Morningside juntos, mas eu vou fazer o possível, qualquer coisa eu faço 2 postagens. Hoje em dia, o pessoal acredita que a Morningside Church e o Jim Becker, junto com o pessoal que segue ele, só querem vender produtos e arrecadar dinheiro. Não mais atuar como seita, mas ganhar dinheiro vendendo bunkers e produtos para alguma vida pós-apocalíptica, para você vivenciar o apocalipse. Mas pessoal, esse foi o episódio de hoje. Para quem ficou até aqui, meu muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu vou deixar uma caixinha de perguntas abertas para vocês falarem temas para o próximo episódio. Lembrando que essa caixinha de pergunta e a enquete ela é só no Spotify. Então, se você puder dar um pulinho lá e responder, comentar, ajuda a divulgar o podcast. Se vocês puderem divulgar também o podcast, nossa, já é uma ajuda muito grande que vocês fazem pra gente. Se você ainda não segue a gente no Insta, corre lá que você tá perdendo. Lá eu posto alguns vídeos de terror, as postagens de ajuda, de apoio do episódio, que é Instagram. O Instagram é Terror na Esquina, junto com o Twitter, o TikTok. E é Terror na Esquina em toda esquina, não tem erro. Para participar da nossa seita, é só acessar apoia.se/Terror na Esquina. Lá a gente tem episódios extras, você pode participar do nosso grupo do WhatsApp. E você também vai poder participar de algumas gravações dos episódios. E vez ou outra a gente chama ouvintes para participar dos episódios, comentar, dar opinião. E é isso, cara, é super maneiro.
Então eu espero vocês por lá, se você puder dar uma ajudinha pra gente, não for atrapalhar você. É bem tranquilo. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, muito obrigado. E cuidado nas esquinas. Tchau!